quero apresentar para vocês uma mensagem publicada pelo pastor Alberto Tim, onde ele fala sobre os eventos finais e quero tirar algumas lições daquilo que ele fala aqui. Vamos acompanhar o primeiro pedaço. A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança dos cristãos ao longo dos séculos. Sempre existiram cristãos que esperavam que Jesus viesse em seus dias. De fato, a segunda vinda de Cristo é a bendita esperança de todos os séculos. Em João 14, 1-3, Jesus deixou claro: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Todos os cristãos sinceros acreditavam que Jesus voltaria nos seus dias. Por exemplo, Paulo, na sua carta aos Romanos 13, verso 11, falou: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. No primeiro século, o apóstolo Paulo já acreditava que Cristo viria nos seus dias. Não só quando ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 7, falando sobre o dia final da volta de Jesus, quando haverá a grande ressurreição, ele diz: e nós que estivermos vivos. Ou seja, ele acreditava que estaria vivo até a volta de Jesus. Na primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52, falando também sobre a ressurreição, ele diz: e nós que estivermos vivos seremos transformados. Ele acreditava nisto. Vamos continuar o vídeo. Temos pregado há muitos anos que Jesus em breve voltará. Mas que certeza nós temos de que Jesus vai voltar em nossa geração? Não há nenhuma promessa na Bíblia àqueles que dizem: meu Senhor tarde virá. Todo verdadeiro cristão deve esperar a vinda de Cristo em seus dias. Mas além dessa expectativa da vinda de Cristo em nossos próprios dias, eu creio que o cenário do mundo está caminhando nessa direção, assumindo uma configuração no final dos tempos. Interessante. De acordo com o pastor Tim, além da certeza que nós temos de que Cristo voltará nos nossos dias, é o cenário mundial, o cenário profético mundial que nos mostra que vivemos na última geração. Isto é muito interessante. É o cenário profético mundial que nos mostra que vivemos na última geração. A pergunta que eu faço: será que estamos acompanhando esse cenário mundial? Será que todos nós acreditamos que esse cenário mundial está preparado para o fim? Vamos continuar. Havia uma época em que os adventistas do sétimo dia eram praticamente os únicos que falavam no fim do mundo e na segunda vinda de Cristo. E muitos dos demais cristãos até zombavam dos adventistas. Mas os tempos mudaram e hoje até mesmo cientistas ateus creem que o mundo não tem como resistir muitas décadas mais e que o fim acabará vindo de uma forma ou outra, uma grande catástrofe e algo dessa natureza. Então, até mesmo os incrédulos creem que o mundo está caminhando para o seu fim. Isto é verdade, irmãos. Até os incrédulos creem que o mundo está caminhando para o fim. Quando nós lemos Profetas e Reis, página 537, nos é dito que o mundo, que os grandes homens da terra, reis, comandantes, presidentes, cientistas, estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Então, parece que não é apenas o povo remanescente que acredita na iminente volta de Cristo, mas o mundo, observando os eventos ao redor, acredita também que algo grande e decisivo está para acontecer. Nos escritos de Ellen White encontramos uma declaração muito significativa sobre esse fim do mundo, que não é uma catástrofe que vai dar fim à raça humana, mas trará um novo céu e uma nova terra. E na meditação matinal Maranata, o Senhor vem, que é um clássico, muitos gostam dessa meditação, sobre os eventos finais, na página 222, ela diz: o grande conflito vai se aproximando do fim.
Toda notícia de calamidade em terra ou mar é testemunho do fato de que está às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerras o declaram. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelera ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Muito poderosa a citação que o pastor aqui colocou. Toda a notícia de calamidade é testemunho de que o fim de todas as coisas está às portas. Guerras e rumores de guerra o declaram. Haverá um só cristão? É a pergunta de Ellen White na citação que o pastor aqui colocou. Haverá um só cristão que o coração não se acelera ao prever os acontecimentos finais? O que esta citação de Ellen White está a nos dizer e o que o pastor Tim aqui está lendo para nós é que os eventos finais estão a nos provar que vivemos nos últimos dias. Os grandes choques globais, terremotos, inundações, criminalidade, onda de desastres pelo mundo, tudo isto aponta para o breve retorno de Jesus Cristo. E que as notícias das coisas que acontecem no mundo são um lembrete para o povo de Deus de que o dia do Senhor se aproxima. As notícias. Então, a igreja crê que esta é a última geração? Sim ou não? Sim, a igreja crê. A igreja crê que toda notícia de calamidade é testemunho de que o fim de todas as coisas está às portas? Sim ou não? Sim. Então, por que aqueles que falam destas coisas devem ser chamados de alarmistas? Por que quando os pastores falam sobre os eventos finais, mostram que estamos vivendo no tempo do fim, que há uma onda de desgraças pelo mundo e que Jesus está voltando, postam na internet, falam muito bem disso, têm seus canais. Quando eles falam sobre isto, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, é tudo perfeito. Mas quando é um irmão que não é nada, quando é uma pessoa leiga falando sobre isto, é alarmista, é sensacionalista. Por que nós temos que encarar essas pessoas dessa forma? Nós achamos que isto é preconceito? Nós achamos que isto é injustiça de nossa parte? Eu quero vos dizer por que eu acredito que nós vivemos no tempo do fim. Por que eu gasto meu tempo em vir aqui quase todos os dias para apresentar para os irmãos os eventos correntes, as notícias daquilo que está acontecendo agora? Porque eu acredito que somos a última geração. Por que eu acredito nisto? Primeiro, nós somos a geração que vive nos pés da estátua de Daniel 2. Qual é o próximo evento? Qual é o próximo evento, se não a pedra para vir derrubar os pés da estátua? A volta de Jesus. Nós somos a geração pós 1798. 1798 começou o tempo do fim. Estamos vivendo no tempo do fim. Somos a geração pós 1844. Em 1844 começou o juízo celestial, a purificação do santuário no santuário celestial. E quando Cristo sai do santuário, é o fechamento da porta da graça. Nós somos a geração pós 1929. Vivemos no tempo da cura da ferida mortal, quando todo mundo está se maravilhando. Todos os eventos proféticos, toda a descrição profética, historicista, que nós muito bem pregamos, nos mostram que somos a última geração, que vivemos no tempo do fim. E agora, por que quando falamos sobre estas coisas, temos que ser chamados de alarmistas? Mas por que quando os pastores, os líderes da igreja, falam sobre o mesmo assunto, não são chamados de alarmistas, meus irmãos? Vamos escutar mais uma vez, a gente termina este vídeo. E na meditação matinal Maranata, o Senhor vem, que é um clássico, muitos gostam dessa meditação. Sobre os eventos finais, na página 222, ela diz: o grande conflito vai se aproximando do fim. Toda notícia de calamidade em terra ou mar é testemunho do fato de que está às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerras o declaram.
Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelera ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós? O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Lucas 21, verso 28. E quando virdes todas estas coisas acontecer, erguei a vossa cabeça, exultai, pois a vossa redenção se aproxima. Maranata, Cristo logo vem. Não deixe ninguém tirar essa convicção do seu coração. Deus abençoe sua vida.